Oi, gente! Nossa, você é coisa nossa. O Evangelho da Graça é coisa nossa. Eu estou muito feliz e contente por mais uma vez que Deus nos concedeu esse dia feliz, esse dia chuvoso. Estou muito feliz por isso. Vai o meu abraço a todos vocês. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, desse que vos fala. E a mensagem que eu tenho para você, meu irmão, minha irmã de todo o Brasil, é esse. O que significa o véu? Esse é o tema da mensagem. Talvez você ainda não inscreveu no meu canal, você está me assistindo, me vendo, você está me acompanhando, já tem me visto várias mensagens que eu tenho pregado, e você ainda não se decidiu, inscreva no meu canal, para que junto podemos crescer nesta graça e neste conhecimento, porque não condenamos ninguém. Quem somos nós para condenar alguém que está dentro de qualquer denominação? Não, nós não temos esse direito. Porque os filhos de Deus, os que são de Deus, dizer melhor, estão espalhados por toda a face da terra. Deus tem os seus nos todos os, como se diz, a terra é quadrada, mas a Bíblia fala os quatro cantos da terra. Então, Deus, ele já escolheu. Antes de nós vir ao mundo, antes de nós existir, nós já fomos escolhidos, justificado, predestinado, justificado e santificado nele. Romanos 8, 29 e 30. Então você não tenha dúvida, meu irmão. Você não tem que fazer nada, que Deus já fez tudo por você. Esse negócio que você tem que pagar o preço, que você tem que ir todos os dias, você tem que adorar a Deus, isso foi coisa judaica. Isso era a lei que impunha esse fardo sobre o povo. Mas nós somos um povo livre, o povo mais privilegiado que existe na face da terra somos nós. Porque nós não temos nada com lei. Todo aquele que está na lei está debaixo de maldição. Nós estamos debaixo da bênção. Que ele nos abençoa, ali em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda, não deixou nada para trás, com toda sorte de bênção, tanto a bênção espiritual, como a bênção financeira, a bênção familiar. Deus nos abençoou de todas as formas. Então somos o povo mais privilegiado que existe na face da terra. Você não tem que pagar preço nenhum. Você não tem que dar nada a Deus. Você não deve nada para Deus. Porque tudo é dele. Jó disse: nada tenho que dar a Deus, porque nada devo a ele. Porque tudo que eu tenho é dele. Então, tudo que você tem é dele. Você é dele, essa terra é dele, você é a sua casa, tudo é dele. Então, como você está em falta, em dívida com Deus? Isso são coisas da religião. A religião criou isso. Mas, na verdade, você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Mas o tema da mensagem é esse, né? Porque tenho que usar o véu. Porque o tema é esse, o que significa o véu. Mas a pergunta é essa: por que eu tenho que usar o véu? Porque, na verdade, o véu, se você perguntar para mim, irmão Nilson, o que é o véu? O véu é apenas um pedaço de pano. De acordo com o meu conhecimento, não é nada mais do que um pedaço de pano que serve para cobrir a cabeça ou cobrir o rosto. E esse véu não é mandamento nem ordenança. Aonde Deus mandou o povo usar pano na cabeça? Deus nunca disse isso. Por que então Paulo ordenou que o povo usasse um véu? Então ali existe um porquê. Foi somente numa cidade. Isso não foi universal.
foi apenas numa cidade, cidade de Corinto, onde Paulo... Isso foi para ajudar. Aquele povo estava vivendo uma situação tão difícil. O apóstolo Paulo, então, escreveu. Mas o véu, o que eu conheço, que o véu foi posto sobre o rosto de Moisés. Por quê, irmão Nilson? Porque Moisés ficou na presença de Deus 40 dias. E quando Moisés saiu da presença de Deus, que veio ao encontro do povo de Israel, o resplendor de Deus estava sobre Moisés. Quando o povo olharam para Moisés, não conseguiram ver o rosto de Moisés, porque o rosto de Moisés brilhava mais do que o sol. E os filhos de Israel não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, porque a glória de Deus estava sobre a face de Moisés. Então Moisés teve que cobrir o rosto com véu para falar com o povo. Até que Moisés pediu a Deus, e Deus então tirou aquele resplendor que estava no rosto dele. Então, meu irmão, há um significado. Por que a tirada do véu? O apóstolo Paulo fala que muitas religiões, muitos, está como véu, não está vendo a verdade. Este livro fala da verdade. Esse livro mostra, mas eles ignoram e vão para o conhecimento do próprio homem. Jesus foi questionado por várias vezes pelos religiosos. Eles não acreditavam. Então Jesus diz assim: vocês querem saber quem eu sou? Eu já falei para vocês quem eu sou. Mas vocês querem saber quem eu sou? Examina. A Bíblia, não, as Escrituras. Não tem nada a ver com Bíblia. Bíblia foi feita pelo Padre Jerônimo. No meio, um pouco mais do meio do quarto século. Foi feito pelo Padre Jerônimo, um homem estudioso que existia ali em Roma. Ele escreveu esse livro, aprendeu o hebraico, o grego, e escreveu esse livro. Tirou dos escritos sagrados e escreveu esse livro. Mas Jesus disse assim, não é disso que eu quero falar, já falei muito sobre isso aí. Mas Jesus disse: vocês querem saber quem eu sou? Examina. João 5,39. Examina as escrituras. Pega as escrituras e começa a examinar ela. Vocês vão ver que ela testifica de mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Todos olharam para ele. Lá Isaías 61. Quando Jesus pega o livro dentro ali do templo e abre o rolo, naquele tempo era rolo, e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar as boas novas. Os judeus não gostaram, e a palavra estava correta. O Espírito de Deus, o único ungido de Deus foi Jesus. Fora de Jesus, ninguém mais foi ungido. Ali em Atos 10:38, Deus ungiu Jesus de Nazaré. Deus ungiu, não foi homem. Isaías 61, ele foi ungido por Deus. Agora os demais foram ungidos por profeta, por homem. Mas o único ungido de Deus foi o seu próprio filho. Mas voltando para aquilo, por que então o homem se usa o véu? Para cobrir. Porque existem certas religiões que eu vi uma mulher coberta o rosto. Ela mantinha uma roupa preta e ela colocava sobre o seu cabelo um manto e aquele pano vinha e cobria o seu rosto. Você sabe que há algumas regiões da Arábia, aquela região ali da Ásia, você vê que muitas mulheres não podem mostrar o rosto. Elas andam no meio do povo com o seu rosto coberto. É uma ignorância que até hoje eles não conseguem. Por isso que existe muitos muçulmanos dessa religião muçulmana ali nos países europeus, e certa vez eles quiseram até proibir esse negócio de manto. Por que eles têm que ir eles já não estão no seu país de origem, eles estão em outro país, eles têm que obedecer à lei daquele país.
Então, esse negócio de véu tem trazido muita confusão. Mas voltando para aquilo, muita gente usa o véu sem saber o significado do véu. Porque quando Paulo deu a doutrina do véu, ele fala para os judeus: quando vocês se converter, o véu será tirado. Porque os judeus viviam com véu, mas não com um pano. Mas o que Paulo quis explicar é que era a lei era como um véu, que não deixava eles enxergar qual seria o plano de Deus para a salvação para aquele povo. Porque Jesus veio para quê? Para pôr fim naquilo que ninguém conseguia, que era o pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei. Então Jesus veio e cumpriu primeiro. Depois dele cumprido, ele voltou para o seu lugar. Hoje ele é Cristo em nossa vida. Então o povo, por falta de conhecimento, eles tinham um véu sobre eles. Eles não conseguiam enxergar que as maravilhas, as obras, as grandezas de Jesus chegavam até eles. Então eles combatiam, muitas vezes pegavam pedra para apedrejar os apóstolos, prendia, espancava, porque o véu estava posto sobre ele. Mas quando o véu será tirado, vocês vão conhecer o que é a verdadeira graça de Cristo. Então, olhando para a carta que o apóstolo Paulo escreveu. Paulo escreve uma carta para a igreja de Corinto. Muita gente, por falta de conhecimento, pega isso de uma forma como o véu que eu já vi. É algo de santidade. É um objeto que contém santidade. Que a mulher acha que ela estando com véu, ela está debaixo de uma proteção. Isso é uma ignorância e é uma grande mentira. Porque, na verdade, um pedaço de pano não pode fazer nada, não pode ajudar em nada. O que o apóstolo Paulo quis dizer, porque quando ele viu a cidade de Corinto em problema, que ali era uma cidade, já expliquei isso em outras mensagens, você talvez conhece, você que é da graça, você sabe, que era uma cidade pontuária, onde tinha muito porto, custava muitos navios, e ali havia muitos homens, que aqueles homens então procuravam aquelas mulheres, como se chamam, mulheres, ou hoje falam, a gente não quer usar aquela palavra mesmo, mas como hoje se chamam as mulheres da vida, mulheres de programas e assim por diante. Então, para que houvesse diferença, elas tosqueavam, raspavam a cabeça. E essas mulheres, que eram mulheres que viviam ali nessa vida de prostituição, elas começaram a deixar essa vida e começou a vir para a igreja. Mas elas vinham com seus cabelos tosqueados, sua cabeça raspada. Quando ela saía de dentro ali, elas eram muitas vezes paradas por aqueles homens, tal. Aqueles homens paravam porque elas se misturavam com as outras, porque as mulheres tinham seus cabelos longos, mas elas, para diferenciar, elas faziam isso. Então, eu até vi uma pregadora falando alguma coisa sobre isso daí, que ela foi num certo país e chegou lá, a irmã que encontrou com ela lá falou assim: irmã, cobre o seu cabelo, porque todas as mulheres que têm cabelo comprido aqui é considerado como prostituta. As mulheres que têm que ter o cabelo bem curtinho, mas todas as mulheres que têm o seu cabelo longo que é considerado como prostituta. Ela precisou enrolar o cabelo, né, para poder e colocar, parece que um véu, uma coisa assim, ela estava dizendo, num país aí, um país aí da Ásia. Bem, então o apóstolo Paulo viu que estava tendo aquele grande problema. Paulo disse assim: cubra toda mulher que tosquear ou raspar a cabeça, cubra com véu. Mas esse cobrir de um véu não era só ali dentro da igreja, não. Era sempre. Na rua, na sua casa, onde ela estivesse. Ela tinha que estar com véu, até o cabelo crescer. Porque ela diz que o cabelo tinha que ser crescido, não comprido. Isso é outra ignorância. Esse livro não fala de cabelo comprido, fala de cabelo crescido. Então o cabelo tem que tampar
aqui essa parte do pescoço da mulher. Então, Paulo dizia que tinha que ser usado o véu, porque nós não temos esses costumes, nós, apóstolos, não temos costume, e nem tampouco as igrejas de Deus têm esse costume, está no capítulo 11 de 1 Coríntios. Nem as igrejas de Deus têm esse costume. E por que que hoje existe aí essa tal de congregação colocando véu sobre as mulheres? Falta do quê? Porque o que nós vemos aí é que as pessoas não procuram saber a origem, quem é o fundador desses movimentos. Porque o meu cunhado, esses dias atrás, estava numa farmácia, ele tem muita amizade com o farmacêutico. E chegou uma pessoa ali, começou a conversar e disse para o farmacêutico assim, você vocês se conhecem há muito tempo? Já mais ou menos uns 50 anos a gente se conhece. Oh, bom tempo. Você nunca convidou ele para ir na igreja? A farmacêutico disse, não. Você devia convidar ele para ir na nossa igreja. Por que que você aí virou para o meu cunhado e disse assim, você nunca foi na congregação? Não. Alguém já te convidou? Convidou, mas eu não fui. Mas por que você não vai? Porque a única igreja que salva é a nossa. Fora da nossa não há salvação. Ele falou, tudo bem, eu vou fazer uma pergunta. Quantos anos tem a sua igreja? Quem foi que fundou a sua igreja? Você sabe o nome do fundador da sua igreja e quantos anos ela tem? Ah, eu não sei. Então, você não sabe nem quem fundou, nem quantos anos tem a sua igreja. E eu, que não sou de dentro, sei tudo. Aí o homem ficou meio sem graça, foi saindo. Quer dizer, como uma pessoa pode falar de uma coisa que nem ele sabe? Ele falou assim, quer dizer que Jesus morreu há 2000 anos na cruz. E você diz que é a única que salva. A igreja de você tem 110 anos. Foi fundada ali, lá nos Estados Unidos, por Luiz Franciscan, um italiano, numa colônia italiana, ali em Chicago. Dali ele veio para o Paraná, Santo Antônio da Platina, ali ele fundou a primeira congregação. Uma pequena igrejinha de madeira e de tábua. Dizem que está lá até hoje ainda, de pé, para quem quiser ver. E ali ele começou esse movimento de congregação. Ele era contra o pastor. Então, por isso que eles não aceitam pastor. É ancião e cooperador. Quer dizer, esse povo que é da congregação não sabe que a igreja tem apenas 110, 112 anos, mais ou menos, aqui. E que o fundador, quem é, também não sabe quem é o fundador. Então é isso que muita gente está dentro de uma denominação nem sabe. É como aquela ilustração que eu já contei aqui alguma vez. O peixinho perguntou, mãe, o que é água? Água? Eu não sei o que é água. Pergunta para o seu pai. Pai, o que é água? Água? Sei lá o que é água? Pergunta para o seu avô. Ô, vovô, o que é água? Vem comigo. Trouxe o peixinho até na beira do barranco do lago. Deu uma rabanada, jogou o peixinho, o netinho, fora da água. O peixinho caiu lá na areia, abriu os olhinhos, olhou para lá, olhou para cá e viu um mundo diferente. Quando o peixinho quis respirar, ele não conseguiu respirar. Ele começou a se bater. Aí o que fez o avô? O avô chegou bem perto, deu uma rabanada, trouxe ele de volta. Quando ele caiu dentro do lago, ele respirou e disse, vovô, agora eu sei o que é água. Água é vida. Se não fosse a água, ninguém viveria neste mundo. Então tem muita gente que vive dentro das religiões, não sabe nem quem é o fundador, nem quantos anos tem e quer dar lição de moral para as pessoas que a única que salva é ela e fora dela não há salvação. Então são isso que hoje eu quero dizer para você. Você que talvez usa um véu, você não sabe que o véu foi apenas uma repreensão na cidade, nasce numa única cidade, Corinto, e a única igreja, a igreja de Corinto. Fora disso, não há mandamento nem ordenança dentro desse livro sobre isso. Isso são costumes que existem dentro das religiões. Fique com esta palavra, que a graça de Deus resplandece sobre vocês. Graça e paz para todos.